Olá, oitavo ano, aqui quem fala é o professor Lucas. E galera, no vídeo de hoje vai ser o vídeo da aula 3 do nosso PET Complementar 2, semana 1. E aí, nessa aula vamos ver mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, começando aqui, pessoal, pelo mínimo múltiplo comum. Vamos lá, o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo não nulo comum entre os números envolvidos. Vamos lá pegar o exemplo, múltiplos de 4 e múltiplos de 3. Nos múltiplos de 4 a gente tem 4 vezes 0, que é 0, 4 vezes 1, que é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24 e assim por diante. Agora os múltiplos de 3 a gente tem 3 vezes 0, 1, 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, vezes 3, 9, vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. Agora, os múltiplos comuns de 4 e 3 seriam os múltiplos que existem, que seriam os múltiplos de 4, que também seriam múltiplos de 3. No caso aqui a gente tem o 0, a gente tem o 3 não, o 4 não, o 8 não, o 6 não, o 12, o 16 não, o 15 não, 20 não, 18 não, o 24 aqui também seria um outro, tá bom? E qual seria o menor múltiplo não nulo, né, pessoal? Seria o 12. Então, note que o MMC entre 4 e 3 é o número 12. Ou seja, o menor múltiplo comum. Pessoal, o 0 não entra, tem que ser não nulo. Então, o 12 é o menor múltiplo comum entre 4 e 3. Agora, olha que interessante. Os múltiplos comuns de 4 e 3 também são múltiplos do próprio MMC entre eles. Então, pessoal, o menor múltiplo comum que a gente tem entre 4 e 3 é 12. E aí, os outros múltiplos que a gente tem de 4 e 3 também, que são comuns, também são múltiplos de 12. Por exemplo, o 24, e aí vai o 36 e 48 e assim por diante. Esses também são múltiplos de 12. Agora vamos estudar dois métodos para encontrar o MMC de dois números, de dois ou mais números. Primeiro é da composição isolada em fatores primos. Neste caso aqui, pessoal, a gente está pegando o exemplo de 72 e 120, tá bom? Então, a gente primeiro, o que a gente faz? Faz a decomposição de 72 e 120. Vamos lá. A decomposição de 72. Então, a gente tem 72, que dividido por 2 dá 36, que dividido por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 72 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E o 120 vai ser decomposto como? Por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, o 120 ele pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E aí, pessoal, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre eles, a gente vai pegar os elementos 2 ao cubo, 3 ao quadrado e o 5. São todos elementos diferentes que a gente tem aqui, e quando a gente tem potências de mesma base, a gente pega a potência com maior expoente. Então, o MMC de 72 e 120 vai ser igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao cubo é igual a 8.
vezes 3 ao quadrado, que é igual a 9, vezes 5. Isso vai ser igual a 360. Tudo bem, pessoal? Agora, o segundo método que a gente tem, só para conferir aqui, ó, 360, certinho, a resposta bateu. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora, é a decomposição simultânea. Essa aqui é uma forma de encontrar o menor múltiplo, o mínimo múltiplo comum. E a segunda forma é a decomposição simultânea. Como que a gente faz isso? A gente vem cá, ó, da mesma forma, em vez de decompor o 120, o 72 e o 120 separado, a gente vai decompor esse número junto. Então aqui, ó, 72 e 120. O primeiro número primo que a gente tem aqui, ó, é o 2. 2 dividido por 72 dá 36. E por 120 dá 60. Agora ainda continuo dividindo por 2. 36 por 2 dá 18. E 60 por 2 dá 30. Agora continuo dividindo por 2 ainda. 18 dividido por 2 dá 9. E 30 dividido por 2 dá 15. Agora eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Vou dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 aqui, ó, 5 não dá para dividir por 3, então eu vou manter ele aqui. Tá bom? Agora eu vou para o próximo número primo, que vai ser o 5. Vou manter o 1. 5 dividido por 5, 1. Cheguei nos dois 1's aqui. O menor múltiplo comum vai ser a multiplicação de todos esses elementos, ou seja, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, que é igual a quanto, pessoal? 8 vezes 9 vezes 5, que é igual a 360. Então, existem duas formas de fazer. A primeira é decompondo separadamente cada número, e aí eu pego todas as bases diferentes e com a maior potência, ou faço a decomposição simultânea desses números. E aí, pessoal, a próxima coisa que a gente vai trabalhar, a gente trabalhou com menor múltiplo comum, em que a gente olha os múltiplos. Agora a gente vai olhar os divisores, e aí eu quero agora o máximo divisor comum. Antes eu queria o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum. Agora eu quero o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é o maior divisor comum entre os números envolvidos. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Divisores de 20. Eu tenho 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Os divisores de 12. Eu tenho 1, o 2, o 3, 4, 6 e 12. Qual que é o maior divisor que é comum entre eles? Primeiro vamos ver os divisores comuns. 1 é comum, 2 é comum, 4 é comum, apenas, né? Somente esses aqui são comuns. Então, qual que é o maior deles? O maior vai ser o 4. Então, olha só, os divisores comuns foram 1, 2 e 4, e o maior deles é o 4. Então, note que o MDC entre 20 e 12 é o número 4. Agora, olha que interessante, os divisores comuns de 20 e 12 são também divisores do próprio MDC. Então, pessoal, olha só, os divisores comuns, no caso aqui, 1, 2, 4, também são divisores do próprio MDC, ou seja, são divisores de 4. De fato, 2 é divisor de 4 e 1 também é divisor de 4, e o 4 é seu próprio divisor. E aí existem duas formas de encontrar o MDC de dois números. A gente pode fazer de forma isolada e a gente pode fazer uma decomposição simultânea. De forma isolada, a gente já viu aqui no exemplo de 72 e 120, que 72 pode ser escrita como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E o 120 pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3 vezes o 5.
nesse caso aqui, de máximo divisor comum, iremos pegar apenas os números que são iguais e de potências e de menor potência. No caso aqui, ó, eu tenho bases iguais, a base 2 e a base 3. Essas duas bases são iguais. E aí eu vou pegar de menor potência, que vai ser o 2 ao cubo, que é igual, né? Então a gente vai utilizar o 2 ao cubo. E o 3. O 3 tem bases iguais e a menor potência é 1. Então, ó, 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 é um MDC de 72 e 120. Tudo bem? Então, é um pouquinho diferente. Já na decomposição simultânea, como que a gente faz? A gente vai decompondo simultaneamente os números e aí a gente vai marcando os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, 72 e 120 dividido por 2. O 2 divide os dois números, então eu marco ele. Continuo, 36 e 60 divide por 2. Todos os dois números é divisível por 2, marco. Faço a divisão, 18 e 30 divisíveis por 2. 9 e 15 divisíveis por 3. Agora aqui, ó, notem o que? 3 e 5, apenas o 3 é divisível por 3. E aqui, 1 e 5, apenas o 5 é divisível por 5. Então a gente pega só os que dividem os dois números ao mesmo tempo. E aí a gente faz a multiplicação desses termos, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o MDC entre 72 e 120 vai ser 2 ao cubo vezes 3, que é igual a 24. E aí, pessoal, tem umas observações finais que são informações importantes. Números primos entre si são números que não possuem divisores primos em comum. Exemplo, 8 e 15. Vamos lá. Se eu fatorar o 8, o que eu tenho? Dividido por 2 dá 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, a gente tem o quê? 2 ao cubo. E o 15, vamos fatorar o 15. Por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, eu tenho aqui 3 vezes 5. Tá vendo aqui? Eu tenho bases totalmente diferentes para os dois números. Então, esses dois números aqui são considerados primos entre si. Por consequência, o mínimo múltiplo comum será o produto entre eles e o máximo divisor comum será igual a 1. Ou seja, se eu quiser o menor múltiplo comum entre 8 e 15, sabendo dessa fatoração aqui, sabendo que eles são primos entre si, o menor múltiplo comum entre eles que a gente tem é a multiplicação entre 8 e 15. Então, se a gente multiplica esses dois números, a gente tem o mínimo múltiplo comum deles. Então, 8 vezes 15 dá 120. Então, esse é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 15. E o máximo divisor comum entre eles vai ser o 1. Né? Se eu destacar todos os divisores comuns de 8 e todos os divisores comuns entre 8 e 15, o único que a gente vai ter vai ser o 1. Tá bom? E aí, pessoal, uma outra informação interessante é o produto entre dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo seu mínimo múltiplo comum. Observe o que acontece com os números 72 e 120. O produto entre 72 e 120 dá 8.640. Agora, se eu pego o menor múltiplo comum e o maior divisor comum entre 72 e 120, né, que é 360 e 24, se eu faço essa multiplicação, eu tenho também 8.640. Então, isso aqui é só uma informação interessante, tá bom? O que vocês precisam saber mesmo é calcular o menor múltiplo comum e o máximo múltiplo comum fazendo a decomposição
isolada em fatores primos ou simultânea. Vocês podem escolher o método que for mais fácil para vocês. Eu aconselho ficar ligado na decomposição simultânea, tá bom? Se for mínimo múltiplo comum, multiplica tudo. Se for máximo divisor comum, multiplica apenas os termos que dividem os dois valores ao mesmo tempo. E aí, pessoal, para a aula de hoje vai ficar esses exercícios aqui, ó, até o exercício 12, para vocês fazerem para a próxima aula. E aí, na próxima aula eu vou corrigir e vocês vão conferir direitinho se acertaram ou não. Então, até a próxima.